Como é que está o crédito do Coritiba no mercado para buscar jogadores? Quando o Coritiba vai em busca de jogadores, são um pouco mais caros e tal. Coritiba está com crédito no mercado? Osmar, dá para responder a sua pergunta com duas questões. A primeira, ela faz referência ao fluxo de caixa do clube. Então, claro que hoje, se tivéssemos nos classificado, teríamos aí 1.600.000 líquido a mais no fluxo de caixa do clube, descontava a premiação, o custo de viagem, teria aí pouco mais de 1 milhão no nosso fluxo, e claro que aumentaria em alguma medida essa possibilidade. Mas, lá no orçamento aprovado pelo Conselho, no fluxo que a gente prevê já desde o começo do ano, existe uma folga agora, a partir do mês de abril, principalmente, para buscar reforços, para aumentar a folha de pagamento do elenco, tanto é que estamos prospectando vários atletas e vamos reforçar, sim, o elenco para a Série B. Esse é o primeiro lado. Agora, quando você pergunta como está o crédito do Coritiba no mercado, eu fico pensando numa outra questão, que é a seguinte: ano passado, o Coritiba emprestou uma série de atletas de clubes, Flamengo, Santos, entre outros clubes, São Paulo, e não pagou nenhum deles. Então, o Coritiba não tem crédito com esses clubes hoje. Busca emprestar, busca um atleta da base de algum desses clubes, e esses clubes respondem: olha, vocês têm que acertar, por enquanto, pelo menos as pendências do ano passado. Então, também faço essa referência. Esse tipo de crédito como reputação no mercado do Coritiba está bem ruim. Presidente Biro, Rádio CBN, com relação ao momento que vive o Coritiba, que é ruim, como deu-se crédito a essa meninada no Campeonato Paranaense? No Brasileiro, qual é o pensamento do presidente, que é bem jovem? Muita gente diz que ainda lhe falta experiência, mas isso adquire trabalhando aqui. Eu sei que trabalho não falta. Como é que o senhor vê? Qual é a perspectiva de um Campeonato Brasileiro, onde o objetivo do Coritiba é voltar à primeira divisão, presidente? Com essa roupa fica difícil, né? Em termos de planejamento, não se fala em outro assunto dentro do Coritiba, dentro do Departamento de Futebol e Comissão Técnica, desde dezembro, que não seja o acesso para a Série A. Estar entre os 4 primeiros clubes da Série B lá no final do ano. O planejamento já era esse, ele continua sendo esse, dentro de uma série de pressupostos que foram estabelecidos, afinal de contas, em campanha. Nós passamos por uma eleição com um projeto, um plano de metas muito bem claro, que a gente sabe que Coritiba tem uma tradição de mostrar um planejamento e não cumprir, mas não era o nosso discurso, e não vai ser o nosso discurso. Então, nós fizemos uma série de compromissos com o sócio, com o torcedor, compromisso de equilíbrio financeiro e cumprimento do orçamento, compromisso de profissionalizar o departamento de futebol, e a gente vê uma série de críticas do torcedor com relação a isso, e eu posso responder o seguinte: esse é um processo que é longo, que traz resultado a longo prazo. Você não muda uma série de profissionais e, acima de tudo, uma série de procedimentos dentro do clube e passa a ter resultados excelentes da noite para o dia, num clube desse tamanho, e, principalmente, passar a utilizar a base, que era algo que o Coritiba havia esquecido de fazer. Então, o Coritiba já utilizou, aí, em menos de 3 meses, 13 atletas da base, vários no time titular. É claro que ninguém imagina que só os garotos da base do Coritiba vão ser titulares e vão levar o Coritiba para a Série A. Desde o começo, aliás, isso foi falado, existe uma mescla, e nessa mescla vamos trazer atletas experientes, vamos trazer atletas mais rodados para completar esse elenco. Felizmente, esse período do Campeonato Paranaense, principalmente, que desde o começo era para ser usado como planejamento e vem sendo usado como planejamento, já serviu para a gente perceber que alguns atletas da base têm condição de sustentar a posição no time titular e vão nos ajudar bastante na Série B. Mas é evidente que a gente vai reforçar com atletas experientes, com atletas mais rodados. Nicolas França, Rádio Transamérica. Como que a diretoria entende e avalia assim, o fato do time de hoje, por exemplo, nenhum dos reforços estar presente, né? E, de repente, se isso foi um erro em contratações, como evitá-lo, né? Para frente, até conversando com o Augusto depois do último jogo, ele falou que o investimento, a partir de agora, tende a ser maior. Essa avaliação é feita o tempo inteiro. Ao contrário, também, daquilo que o Coritiba se acostumou, hoje o Coritiba tem uma diretoria muito presente no dia a dia do clube, tem um presidente muito presente no dia a dia do clube, principalmente no dia a dia do departamento de futebol. Então, esses questionamentos, essas cobranças, elas são feitas constantemente.
E aí, falando especialmente das contratações que já foram feitas, é preciso entender, primeiro, que para cada uma delas existe um contexto. Não vou falar de atleta por atleta aqui, até para não gerar polêmica, mas cada uma dessas contratações tem um contexto de necessidade. Vou dar um exemplo. O Coritiba não tinha lateral direito para ir para a pré-temporada. Então, tem um contexto de necessidade e, principalmente, tem um contexto que é financeiro, como você muito bem disse. Mas é claro que, mesmo com todo esse contexto, o Coritiba jamais vai contratar um atleta imaginando que ele não vai dar o resultado dentro de campo. Eu não faço hoje a avaliação, a diretoria não faz avaliação, porque debate isso constantemente, de que todas as contratações foram equivocadas, as 6 até agora. Então, pensando na necessidade, no contexto, no perfil financeiro, a gente entende que houve acertos, mas que houve erros também. E daí, o perfil da nossa análise, a tomada de decisão é um pouco a seguinte: o atleta que veio para o Coritiba, ele vem para ser aproveitado, vem para ser útil, vem para dar retorno em campo. A partir do momento que a gente entende que foi tomada uma decisão errada nesse sentido, existe a obrigação do Coritiba recolocar esse profissional no mercado, sem ônus ou com o mínimo de ônus para o clube. Nesse aspecto, a gente tem observado muitas críticas ao Augusto, que é o nosso diretor de futebol, e é preciso também entender o seguinte: que são 2 pontos fundamentais que quem não participa do dia a dia não consegue compreender. O primeiro, a tomada de decisão acerca de uma contratação específica não é exclusiva do diretor de futebol, não é exclusiva do Augusto. É todo um processo justamente dentro daquilo que nós defendemos que fosse implantado. Então, começa lá nos observadores técnicos, a comissão técnica é ouvida, gerente de futebol é ouvido também, e claro que a posição do diretor de futebol pesa também, mas é uma decisão que é coletiva. O que acaba sendo exclusividade do diretor de futebol, claro, supervisionado pela diretoria e diretamente por mim, são as tratativas com empresários, com clubes, com atletas, o que, aliás, é uma novidade no Coritiba também. E, além disso, muito importante observar, diretor de futebol não tem só essa função, não tem só essa função de buscar jogador e de negociar com o empresário. Aliás, muito pelo contrário. Nós viemos mudando uma série de procedimentos, uma série de aspectos e, consequentemente, uma série de profissionais dentro do futebol do Coritiba. É o diretor de futebol que encabeça essas mudanças. E uma série de outras análises de atletas. Atletas que vão renovar, atletas que vão ser emprestados, atletas da base que têm condição de subir, atletas da base que não têm. Então, tudo isso é função do diretor de futebol. Vou dar aí alguns exemplos. Marcos Moser, Léo Andrade, eram atletas que iam jogar a Copa São Paulo. Possivelmente, em outras épocas, teriam sido emprestados, ou talvez não tivessem o seu contrato renovado, não estariam sendo utilizados. Também existe mérito nisso, né, em já ter utilizado 13 atletas da base, muitos deles que a gente vê que têm condições de serem utilizados na Série B. Presidente, Tiago Luca, Rádio Iguaçu. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação, juntamente com os pares de diretoria, a respeito desse início de ano do trabalho do técnico Sandro Forner no comando do Coritiba. O Sandro ele foi escolhido como técnico do Coritiba porque nós definimos isso lá atrás, ainda quando éramos uma chapa em campanha, o perfil de técnico que nós queríamos para o Coritiba. E dentro desse perfil, dentre algumas características, as principais delas eram trabalha com as categorias de base, que, repito, se você pegar os últimos anos no Coritiba é uma novidade, ter um técnico, ter uma diretoria, um diretor de futebol que estabelece um planejamento de aproveitamento da base. Tivesse trazido qualquer outro técnico, ou mudássemos o técnico agora, certamente um dos efeitos seria esse. Quero trazer um monte de atletas, esse da base não presta, esse da base não presta, uns voltam para o sub-20, outros a gente vai emprestar. Então, essa era uma diretriz nossa, uma das principais, se não a principal. Então, o Sandro se encaixava muito bem nesse perfil. Além de ser um técnico relativamente jovem, ambicioso, estudioso do futebol, e não um técnico empirista, como muitas vezes a gente vê por aí.
Dito isso, há uma série de outras diretrizes, né, nas quais Departamento de Futebol e Comissão Técnica se encaixam, que era a de usar o Campeonato Paranaense como planejamento. E isso tem sido muito bem feito, com a boa consequência, de certa forma até imprevisível, mas boa consequência, que mostra a competência, em alguma medida, desses profissionais, e o Coritiba já está na final do Campeonato Paranaense. Talvez tenha sido o único clube do campeonato inteiro que, desde o começo, falou para todo mundo que o Campeonato Paranaense era objetivo e não era planejamento. E foi o único dos 12 que teve competência até agora de ir para a final. Muitos clubes aí se falam que estão mostrando um ótimo futebol, com destaques. Pois bem, só mais um deles vai ter competência de estar na final com o Coritiba. Copa do Brasil, é lógico que a gente esperava e queria ir mais longe, e trabalhamos muito para isso. A partir do momento que o Coritiba foi para a final do Campeonato Paranaense, todo o planejamento foi voltado para esse confronto com o Goiás. Talvez o desempenho abaixo do que deveria ter sido no primeiro jogo também estivesse ligado a uma maratona de jogos e viagens, ali ainda muito próximos. Os 11 primeiros jogos do Coritiba, 7 foram fora de casa, com viagens um tanto quanto longas. Mas se estabeleceu todo um planejamento voltado para esse confronto e principalmente para o segundo jogo. Não é demais lembrar que nos últimos 2 anos o Coritiba foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil por clubes, talvez pelo menos no ano passado, de menor expressão que o Goiás. E talvez o clube não teve essa contestação toda, essa reclamação toda. Então, é claro que queríamos avançar, é claro que nos planejamos para isso, mas tivemos pela frente um confronto difícil, enfim, equilibrado, e não conseguimos. Então, nesse sentido, a avaliação do trabalho em termos de resultado, a avaliação é satisfatória. Está dentro daquilo que foi planejado. Há uma série de questionamentos, uma série de cobranças, críticas que são feitas, mas isso é feito internamente. Robson De Lázari, do SBT. Presidente, o atual time do Coritiba tem condições de ficar entre os 4 primeiros da Série B? O atual time, o atual elenco, esse que jogou hoje, e essa é uma visão própria minha. Não fiz essa pergunta para o diretor, não fiz essa pergunta para a comissão técnica, não fiz essa pergunta nem mesmo para a diretoria que está aqui. Acho que esse time do Coritiba que existe hoje teria dificuldades para ficar entre os 4 primeiros da Série A. Provou contra um dos possíveis candidatos ao acesso hoje que talvez tivesse condição de brigar. Tranquilamente não seria um time que disputaria a parte de baixo da tabela. Disputaria a parte de cima, mas com dificuldade a chegar entre os 4, e é justamente por isso que a gente vai trazer reforços. Vamos trazer aí 4, 5 peças com experiência, com rodagem, com condição de encorpar esse time, e daí sim, para a gente ter uma segurança grande que estaremos entre os 4 primeiros. Samir, Nádia do Globo Esporte. Dentro dessa questão de reforços, alguns acabam saindo, acabam vazando. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Abner e também do Carlos César, lateral direito do Atlético Mineiro, informação que chega do pessoal de Minas agora. Bom, a situação do Abner ela é muito parecida com a de alguns outros ex-atletas, pelo menos um ex-atleta especificamente nosso, que, na verdade, procurou o Coritiba porque queria retornar, enfim, por motivos próprios de carreira, enfim, de identificação com o clube. Então, é importante deixar isso bem claro. O Coritiba não foi atrás do Abner, assim como não foi atrás de ex-atletas aí que foram cogitados, por mais que sejam ídolos, por mais que tenham sido muito importantes em outro momento aqui. Dentro da análise do Departamento de Futebol, de comissão técnica, o Abner seria um atleta que poderia ajudar, especialmente porque se encaixaria num contexto financeiro adequado para o Coritiba, mas hoje existe um obstáculo que é, na verdade, um impasse jurídico, se o Real Madrid pode ou não pode emprestar o Abner para o Coritiba. Então, o Real Madrid fez uma consulta à FIFA, a FIFA não respondeu ainda, então existe esse obstáculo nesse momento. O outro atleta que foi citado, o Carlos César, é um atleta que foi prospectado, existe uma negociação, mas nada concretizado.
Presidente, Luiz Kozak, do site do Rico ao Pobre. O senhor disse que vai trazer reforços pontuais para a disputa da Série B. O Coritiba, nos últimos 4 jogos, marcou apenas 1 gol e de pênalti com o Wilson. 2 gols nas últimas 4 partidas, mas o retrospecto do ataque não é bom. O senhor acredita que para a disputa da Série B, qual que é essa visão da diretoria? Precisa reforçar principalmente o ataque? Como é que a diretoria está encarando isso? Eu não vou citar as posições aqui para não atrapalhar as negociações, para não chover empresário de atleta oferecendo jogador aqui que não interessa da posição que eu vier citar. Então, essa definição é muito bem clara internamente. Nós vamos trazer 4 a 5 atletas aí de posições diferentes para reforçar o nosso elenco, tanto defesa, meio, ataque, enfim. Não existe uma necessidade específica, mas as posições específicas elas são bem sabidas internamente. Presidente, Moreno Valério, da Gazeta do Povo. O Coritiba, no ano de 2018, tinha a proposta de trazer os garotos da base e alguns reforços para a temporada. Dos reforços, alguns ainda não vingaram o que se era esperado. Isso faz a gente olhar para a questão dos garotos da base, né, quem está vindo aí. Um nome que ano passado era muito esperado pela torcida, por todo mundo, era o do Mosquito, né, e ele ainda não jogou, devido aos problemas. Gostaria de saber qual a situação do Mosquito, como é que está para ele jogar, se ele vai jogar, enfim. Acho que a trajetória aí dos impasses na questão do Mosquito ela já é bem conhecida. Acho que, de novo, eu te dizer que não existe novidade nenhuma, essa situação já está consolidada há algum tempo. O Coritiba fez uma proposta bem importante, digamos assim, de renovação contratual para ele, uma proposta que valorizaria muito o atleta. O atleta não aceitou por conta da multa rescisória. O Coritiba queria uma multa de 20 milhões, o atleta queria uma multa de 3 milhões. Hoje, o contrato dele que veio da base é uma multa de 16, então acho que o Coritiba não estava pedindo nada demais. Nesse meio tempo, ele entrou com 3 ações na Justiça contra o Coritiba, perdeu a liminar nas primeiras 2, a terceira é um habeas corpus no TST, que ele está esperando julgamento. Claro que a gente sabe que o judiciário é um pouco imprevisível, mas imaginamos que ele não vai ter sucesso também. E da parte do Coritiba, a postura continua sendo a mesma. O contrato do Mosquito está lá, com os mesmos valores, com a mesma multa à disposição. Se ele quiser assinar o contrato amanhã, o contrato está assinado e ele vira atleta do Coritiba pelos próximos 3 anos. Primeiramente, boa noite, Samir, Gabriel da Estação Curitiba. Minha pergunta é referente assim, hoje o Curitiba caiu na Copa do Brasil, deixando uma quantia boa, né, que seria usada para trazer jogadores. Como está sendo o trabalho do marketing? Eu não respondi isso. Falei que a quantia seria usada para trazer jogadores. Enfim. Como está sendo o setor do marketing? Como vai ser esse trabalho do marketing para trazer recurso aí, para ver se ajuda na comissão técnica com jogadores novos para o elenco? Na linha do que eu respondi lá atrás, a previsão de fluxo de caixa para trazer reforços, ela já existe. Então, ela não depende de entrada de patrocínios, por exemplo, ou de ações de marketing específicas. O que não afasta a possibilidade de a gente sempre tentar trazer mais, mais parceiros. O Coritiba, especialmente na camisa, ele tem uma vaga importante para um parceiro ainda. Nosso marketing trabalha o tempo inteiro buscando. Aliás, aproveito para dizer que grandes coxas brancas que queiram nos ajudar, o clube está à disposição para conversar, enfim, para explicar quais as condições e quais as possibilidades. E o nosso marketing, a nossa comunicação pretende atuar muito forte também para frisar a importância que o torcedor do Coritiba vai ter na Série B. O Coritiba não vai ter uma final na Série B como foi hoje, o Coritiba vai ter 38 finais. Nós já passamos por esse processo outras vezes, principalmente em 2007, 2010, e nós vamos a todo tempo explicar e convocar o torcedor, mostrando para ele como ele vai ser importante. Então, o marketing, a comunicação entram nisso daí também. Presidente, você, na verdade, é bem próximo da torcida, nos jogos fora, tem acompanhado, praticamente assiste os jogos quase todos junto com a torcida, então, houve muito ali, sem intermediário, inclusive, houve do próprio torcedor, né? E dá para perceber, assim, até na transmissão ao vivo aqui, uma impaciência muito grande da torcida, pedindo mudança na comissão técnica, pedindo mudança no departamento de futebol, enfim, pedindo mudança em tudo, né?
Você esperava, já imaginava essa impaciência da torcida no início do trabalho, já que se vem com a proposta nova, e quando se tem uma proposta nova, às vezes não existe mudança sem dor? Bom, eu desde que nasci vivo no meio da torcida do Coritiba, então posso dizer sem pudor algum que tenho bastante conhecimento de causa, sei exatamente quais são os comportamentos, existe nisso uma previsibilidade considerável. Então, isso, na minha opinião, não é nada esperado. A torcida do Coritiba, por ser muito atuante, por ser muito presente, ela cobra muito fortemente também. Agora, o recado que eu dou para o torcedor, de forma muito clara, é o seguinte: foi eleito um projeto, foi eleito um plano de metas, que deixou muito claro para todo mundo que o trabalho era de longo prazo. Isso não foi escondido de ninguém. Eu cansei de responder durante a campanha a seguinte pergunta: perdeu 3 jogos, perdeu 4 jogos, vai mandar o técnico embora? Eu respondi todas as vezes da mesma forma. O trabalho de técnico, o trabalho de diretor, ele dá resultado a longo prazo. Coritiba, nos últimos 3 anos, na última gestão, teve 7 treinadores e 5 diretores de futebol. Então, o que o torcedor quer? Que a gente repita exatamente a mesma coisa que foi feita na última gestão, que gerou um caminhão de dívidas para o clube e que terminou na 2ª divisão. Então, o torcedor queria mudança, não queria? Então, a mudança é isso. Dar confiança aos profissionais, claro, cobrar internamente os profissionais, mas entender que existe um projeto que é de longo prazo. Presidente, vocês têm um planejamento bem definido, mas dentro desses 15 jogos que o Coritiba fez no ano, te preocupa ou não? Existe uma preocupação que já decorre desde lá, ao final do ano, dezembro, nas primeiras conversas com a comissão técnica, com o departamento de futebol, em que houve a identificação de quais eram as carências que o nosso elenco tinha. E por problemas de fluxo de caixa, por dificuldades financeiras, a gente não conseguiu suprir essas carências. Isso não é novidade para a gente sabe disso desde lá, de dezembro. Então, claro que é uma preocupação, porque a gente queria ver o time jogando melhor, queria ver o time classificado aqui hoje, mas a situação também ela é conhecida para a gente sabia que podia chegar nesse ponto, jogando dessa forma, porque as carências são sabidas desde lá atrás. E nesse próximo mês a gente vai ter condição de suprir essas carências para iniciar a Série B de forma bem melhor e mais competitiva. Com a situação avaliada, né, já dos jogadores que atuaram nessas partidas citadas agora, a possibilidade de trazer reforços até com um maior investimento, qual o nível de segurança, assim, de certeza que vocês têm de dizer que o Coritiba vai estar na Série A de novo no ano que vem? Olha, garantir que o Coritiba vai estar na Série A é um tanto quanto complicado, arriscado. Afinal de contas, tem outros 19 clubes que querem a mesma coisa, que estão planejando a mesma coisa e vão lutar dentro de campo para conseguir a mesma coisa. Agora, o que eu posso garantir para o torcedor é que esse é o objetivo principal, muito bem definido desde o começo. Tudo que a gente faz em termos de planejamento se direciona para isso. Comparativamente, o Coritiba é um clube grande, provavelmente o maior clube da Série A, com uma força grande da sua torcida. Então, posso garantir que o Coritiba terá uma condição muito favorável para subir para a Série A. Agora, se em cada jogo da Série B, como aconteceu hoje, a gente tiver um pênalti escandaloso, que o cara faz assim, a bola bate na mão e o juiz não dá, tiver 2 bolas na trave, e a do outro time bate na trave e entra, se acontecer isso em todo jogo da Série B, possivelmente a gente vai ter dificuldade. Agora, em termos de planejamento, de trabalho, dá para garantir para o torcedor que a gente vai ter uma condição muito favorável de ser um dos 4 primeiros clubes da Série B.